Boa tarde a todas e a todos. Hoje é dia 3 de outubro de 2023, são 3 horas e 7 minutos e vamos dar início à sessão de julgamento do processo administrativo sancionador CVM número 199, 57, 005801 2019-17, de que é relator o diretor Otto Lobo. Registro que, nos termos da deliberação CVM número 45 de 2021, a presente sessão será realizada de modo híbrido, mantida para as defesas a possibilidade de participação por videoconferência. A sessão por videoconferência mantém seu caráter público, conforme o artigo 49 da resolução CVM número 45 de 2021. Por essa razão, registro que a sessão está sendo transmitida pela internet. Funciona como Procuradora Federal especializada na CVM, a doutora Luciana Daia, aqui eu cumprimento, duas boas-vindas. É acusado no presente processo o senhor Carlos Ozawa Júnior, que tem como advogado o doutor Alexandre Atier Murad. Tendo em vista que o relatório do processo foi previamente disponibilizado no site da CVM, eu dispenso a sua leitura. Observações quanto à sua redação podem ser encaminhadas diretamente ao gabinete do relator. Passo então a palavra ao defendente para a sua sustentação oral, lembrando-se aqui que a gente tem uma previsão regimental aí de limite de 15 minutos para o uso da palavra na tribuna virtual. Por favor, doutor Alexandre, seja bem-vindo. Ele estava com problema de som. Doutor Alexandre. Está me ouvindo? Oi? A palavra é do senhor, por favor. Os senhores me ouvem bem? Sim. Perfeito, obrigado. Bom, o pedido de sustentação diz respeito a um feito ouvido em face de Carlos Ozawa Júnior. Carlos Ozawa Júnior é um investidor especulador que vive de day trade, é um pequeno investidor com uma pequena monta patrimonial e sempre desempenhou bem o seu trabalho de day tradista. Negocia títulos e está no mercado há cerca de uns 6 anos. Faz um trabalho relativamente bom, tem bons resultados de seus trabalhos. O processo foi contraído por uma da Levirens por fim, no período de janeiro de 2016 a novembro de 2016. E dessa operação ele teve um suposto ganho de R$208 mil, enquanto que também ele é imputado à prática de operações contra o mesmo comitente, OMC, o popular Zé com Zé, atingindo resultados na margem de R$83 mil. Ao nosso entender, a acusação ela é improcedente por diversas razões que passaremos a expor a seguir. O primeiro ponto que nós vemos como um vício processual de contraditório, inclusive que fere a legalidade deste processo administrativo, é a falta de contraditório, ou seja, apenas foram apresentados resultados de filtro de aferição da BSM dos livros de negociação que localizou as supostas operações sem apresentar a íntegra dos livros de negociação. Com a ausência desses livros de negociação, é impossível fazer qualquer tipo de contraditório. Nós não temos a mínima condição e nem autorização legal para ter acesso a esses livros de negociação e desses livros de negociação termos a habilidade de identificar se houve ou não outro player no mercado que possa ter criado essas supostas ondas de valorização de ativos que pudessem ter ensejado esses ganhos que vão ser imputados como uma ilicitude. Primeiro ponto. Sem potência, esse livro, tenhamos uma plena visão e uma plena
há uma plena perspectiva sobre qual era o valor desses ativos antes da aparição do senhor Carlos Ozawa no livro de negociação. Então, também não sei qual que é o valor base. A gente está aqui praticamente vendido num valor de um suposto benefício auferido que eu não tenho a mínima condição e condão de fazer um contraditório com a ausência dele. Primeiro ponto é esse, como uma preliminar de máxima gravidade, ao nosso ver. Segundo ponto, já em sede de mérito, nós entendemos que todas essas operações realizadas pelo senhor Carlos Ozawa são operações totalmente ilícitas. Ele é um day tradista que fazia operações na modalidade manual, ele nunca fez operações com robô, planilha eletrônica ou qualquer tipo de dispositivo. Ele nunca teve acesso a colocation, que é aquele sistema de alta velocidade aos servidores de uma corretora que possibilitassem que as ordens dele fossem feitas em um certo privilégio em relação às outras. Então, nós estamos falando de um day tradista que briga com um teclado, com uma internet de banda larga na sua residência, tentando fazer negócios positivos. E dentro desse universo, muitas ordens são colocadas, muitos pedidos são feitos através de F5 e comandos desse tipo de um sistema Pullman, no qual muitas vezes é feito um grande volume de negócios. Muitos desses negócios superavitários, muitos desses negócios, estamos vendo o recorte livre de negociação, de negócios deficitários, que são muitos, não são poucos. Estamos falando de um número expressivo de negociações realizadas pelo senhor Carlos Ozawa. Então, o que nós temos aqui? Nós temos esse volume grande de operação, e nesse grande volume de operação, como forma de combater um robô de uma Lynx corretora, um robô de uma XP, um robô de um BTG, de um grande player que está programado a fazer um volume absurdo de operações, que está programado a cancelar operações, o que é praticamente fisicamente impossível que uma pessoa dedilhando um teclado tenha a mesma velocidade que um robô, fez dentro desse universo. E é óbvio que, não com sua intenção, mas talvez incidentalmente, algumas operações foram incididas em erro, que podem ter ensejado operações de mesmo comitente. Nós estamos falando de volumes bem expressivos, que infelizmente podem ter acontecido, mas em hipótese alguma houve uma intenção efetiva de realização de operações que pudessem macular a lisura e a respeitabilidade do mercado no que tange as operações colocadas. O objetivo do Sr. Carlos, desde o início, é especular, é buscar as melhores ofertas e o melhor lucro, como, inclusive, constitucionalmente é defensável. Ele tem, na verdade, essa ferramenta da livre iniciativa na mão, ele poder fazer esse tipo de negócio, sendo que nesses negócios não são vedados nem por lei, nem pelo próprio sistema. Tá? Existem sistemas hoje altamente qualificados que poderiam travar, por exemplo, a colocação de operações de mesmo comitente, que inclusive as corretoras disponibilizariam em tese aos usuários, que não foi o caso aqui. A corretora tem condição de fazer isso e nunca foi feito. Então, assim, atribuir toda essa responsabilidade a um operador, a um investidor, sem ter inclusive a contraparte de uma corretora neste feito, é no mínimo leviano, ao meu ver. Porque quem tem que fazer parte, quem é o participante do mercado é a corretora e não o investidor isoladamente. O investidor isoladamente não tem condição de chegar no mercado sem ser através de uma corretora. Então, esse é um ponto muito importante a ser visto. Ao nosso entender também, nós temos aqui a não verificação dos benefícios auferidos. Nós temos aqui uma suposta imputação de um lucro de R$208 mil pelo senhor Carlos, através de operações de layering spoofing. Também temos uma atribuição, uma acusação que ele tem ganhado R$83 mil. Primeiro, esses valores são irreais e absurdos e não estão nem provados nos autos, porque não tem nem prova do efetivo recebimento disso, não foi juntado um extrato de uma corretora comprovando o valor pago, não foi apontado absolutamente nada. E se eu não tenho prova que o ganho aconteceu, esse ganho não aconteceu. O que não está nos autos não existe.
E chega-se ao absurdo eu ter que fazer uma defesa de uma prova negativa. Como é que eu vou provar que ele não ganhou se não houve prova que ele ganhou? Então, se a acusação ela é falha, se a acusação não prova que houve um ganho efetivo, mas uma mera ilação em cima de um acórdão, que inclusive já foi superado por esse conselho, um acórdão de 2016, da lavra do conselheiro Machado, que foi colocado que era admissível a possibilidade de aferição de lucro em cima de suposto valor inicial antes das operações. Aqui não é o caso. Aqui nós não temos como fazer isso. Esse entendimento foi superado, inclusive, porque há acórdãos, inclusive, da lavra do conselheiro Gustavo Gonzalez, que atestou que filtros utilizados pela BSM, inclusive validados pela SMI desta casa, não são corretos. São filtros que atestaram que houve operações em prazos tão grandes de diferença que não poderia ser configurado como um curto espaço de tempo para cancelamento dessas ordens. Então, nós não temos aqui, objetivamente, uma prova qual eu possa ligar contra, qual eu possa impugnar, qual eu possa desconstruir. A prova está nos autos. Então, se nossa prova não está nos autos, está sendo feita essa imputação, é impossível construir uma coisa que não está nos autos. Por medida de boa técnica judiciária, ou melhor, de boa técnica administrativa, no caso, processual, é impossível se comparar alguém sem uma acusação perfeitamente performada. Aqui nós não temos uma acusação perfeitamente performada, porque eu não tenho provas disso. Eu não posso fazer uma prova negativa de algo que eu não tenho provas. Ressalto isso porque isso é um ponto, assim, nevrálgico nessa nossa defesa. Não dá para se defender algo qual a acusação é mal feita. Outro ponto de extrema importância é que há uma enorme divergência jurisprudencial sobre essa matéria, sendo que essa divergência nasce na CVM e também é pacificada perante o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Colacionamos nos nossos memoriais, que foram protocolizados junto ao Dr. Otto Albuquerque, uma planilha que demonstra que o tratamento de layering spoofing é altamente plural dentro da CVM. Temos casos de ocorrência de layering spoofing em valores supostamente baixos, que foi arquivado o processo. Outros, me desculpe, tem uma informação que veio aqui no chat, eu não estou acompanhando, só um minuto, temos que estar oscilando tanto. Os senhores estão acompanhando a minha... Sim. Tem alguma falha? Desculpe. Oi? Desculpe, aqui veio uma mensagem dizendo... Ah, perfeito, obrigado. Perdão. A própria CVM tratou a mesma matéria de layering spoofing com divergência. Há casos que eu mesmo patrocinei, de 6 casos, 2 casos foram arquivados porque o suposto valor do ganho foi baixo. Outros 2 casos foram aplicados um múltiplo de 1,5 vezes do valor do suposto ganho. E um terceiro caso foi verificado que os filtros utilizados pela BSM e SMI foram viciados, pois não continham os mesmos critérios objetivos. E nesta situação foi atribuída uma multa fixa de R$450 mil, independente do valor, se superasse ou não esse montante. Ao nosso ver, por questão de isonomia e justiça, não se pode tratar 2 coisas, ou melhor, o mesmo evento de maneira diversa. Se a CVM entende que é o motivo de arquivamento de uma acusação no qual existe o fato ilícito e o fato ilícito não é punido, não é porque o volume é grande que ele passa a ser punido. Eu não posso tratar um pequeno homicídio com um grande homicídio com penas diversas. Homicídio tem que ser tratado como homicídio. Então, se a CVM já entendeu, já catou o arquivamento de casos anteriores a esse, ele deve arquivar este. A acusação ela não tem condão de ser mantida com título ponderatório nos... Enfim, por fim, o senhor Carlos, ele não tem maus antecedentes, ele padece, ele tem primariedade,
e ele, por inúmeras oportunidades, tentou resolver a questão desse feito pela via do termo de compromisso, que infelizmente não foi acatado pelo comitê, por entenderem que o valor era aquém do que se propunha. Na verdade, não podemos pedir que fosse aquém, obrigado. Doutor Alexandre, obrigado. Passo a palavra à Procuradoria, saber se a Procuradoria tem algum pronunciamento. Olá, boa tarde a todos. Estão me escutando bem? Sim, bem. Boa tarde, presidente, diretores, advogado de defesa. Vou falar agora sobre a preliminar que foi até suscitada agora, né, que não estava até nos autos, de que o acusado não teve oportunidade de se manifestar previamente sobre determinados fatos. Vale dizer que o acusado exerceu plenamente o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, já que contestou todas as provas produzidas na peça de acusação, na peça acusatória, né, no termo de acusação. Assim, o acusado exerceu a oportunidade de se manifestar nos autos e não tem agora que alegar que não houve o contraditório por parte do acusado, que ele não pôde se manifestar. Com relação também ao fato dele ter auferido ou não auferido valores em razão do spoofing, e que também foi alegado agora, o que importa dizer é que a atividade que foi feita, a ação que foi feita pelo spoofing, ela é ilícita. Então, não pode agora dizer que, porque se houve ou não benefício, e houve benefício, porque foi comprovado nos autos, não deveria ser punido, né? Porque a simples atividade, ela já é uma atividade ilícita. Então, dito isso, como estão presentes na peça acusatória todos os elementos necessários ao exercício do direito de defesa, tendo presente tais, observados os princípios da legalidade, ampla defesa e contraditório, sendo apto a gerar responsabilização, me reporto integralmente à acusação. Obrigado. Bom, pergunto se a defesa tem alguma complementação a fazer diante das manifestações trazidas aqui pela Procuradoria. Doutor, com devido respeito, agradeço a deferência. Na verdade, sim, isso é um vício de acusação, independente de alegação ou não agora, tinha que ser tido juntado o nível de negociação para ter uma contraprova. Isso aí é meio óbvio, não vejo nenhuma falha de acusação, pelo contrário, isso é uma falha de acusação que impossibilita o contraditório. A CVM está aqui como fiscal da lei, ela tem que respeitar a lei e seu contraditório. É isso. Obrigado. Obrigado. Bom, encerradas as manifestações, eu passo a palavra ao relator para a leitura do seu voto. Passo então ao diretor. Voto do... Muito boa tarde a todos. Cumprimento o advogado, que fez agora a sua sustentação. Também saúdo a ilustre membro da Procuradoria, que está em São Paulo hoje. Bom, vou fazer aqui a leitura do voto na versão mais simples. O relatório já foi disponibilizado, recebi o advogado, despachou comigo na semana passada, né? E também tive a oportunidade de ouvi-lo naquela ocasião e hoje novamente.
Então, trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela CMI em face do acusado por alegar infração ao item 1, combinado com o item 2, a linha B da então vigente Instituição CVM 0879, em razão de manipulação de preços de diferentes ativos. No período compreendido entre 18 de 1 de 2016 e 28 de 11 de 2016, por meio de operações de mesmo comitente intencional, consistente na inserção de ofertas artificiais de opções de ações com o objetivo de criar pressão compradora ou vendedora e, com isso, atrair contraparte para negociações de outras ofertas dos acusados. 2. No período entre 15 de 1 de 2016 e 28 de 11 de 2017, por meio da prática de spoofing, consistente na inserção de ordens artificiais de compra ou de venda com lotes expressivos de ações, com o objetivo de simular pressão compradora ou vendedora e, com isso, atrair contrapartes para a execução de ofertas da investidora posicionadas no lado oposto do livro no preço pretendido. Conforme descrito no relatório, as investigações da CMI tiveram origem em comunicação enviada pela VSM à CVM, apontando a existência de indícios de OMCs intencionais e spoofing em operações realizadas por Carlos Oswald. No meu voto, na contestação e nos documentos juntados antes, possivelmente com exceção de algum documento mais recentemente juntado, não havia preliminares, mas conforme foi ventilada essa preliminar, que já foi rebatida pela Procuradoria, eu aproveito para já de antemão afastar essa preliminar, como foi já colocada pela ilustre membro da Procuradoria. O acusado ele apresentou a sua defesa, exerceu toda a oportunidade de defesa, de contraditório, tá? Mais do que garantido o seu direito de ampla defesa. Então, se pronunciou várias vezes, apresentou a defesa no prazo, contestou todas as questões que quis contestar, então, de antemão já, não obstante não ter sido feito por escrito, agora realmente foi levantada essa questão, essa preliminar, e eu afasto de antemão essa preliminar. Com relação à autoria e materialidade, em observação ao princípio da eficiência da administração pública, de modo a não tornar esse voto necessariamente repetitivo, me reporta as considerações teóricas acerca do tema, ora em análise já expostos no julgamento do PAI CVM 19957009452-2018 e 19957010831-2019-37, ambos de minha relatoria. Manipulação de preços apontada pela acusação nesse processo pode ser descrita da seguinte maneira: criação de falsa liquidez, visando influenciar investidores a incluir ou melhorar suas ofertas, induzindo pressão compradora ou vendedora, alterando o spread do livro por meio de COMC, inserção de ofertas artificiais com ordens de compra e venda que são fechadas intencionalmente entre mesmos comitentes em montante inferior ao da oferta expressiva, atraindo investidores para a execução de outras operações. E 2. Spoofing, registro de oferta de quantidade expressiva. B. Reação de investidores. Investidores reagem ao registro das ofertas artificiais, no caso aqui. Posicionamento e execução de oferta-alvo. Registro de oferta no lado oposto, antes de forma concomitante ao passo A, com consequente execução de negócios contra as ofertas dos investidores que agiram ao registro de oferta artificial, ao spoofing, ou registro de oferta agressora no lado oposto do livro, de tamanho menor que o da oferta expressiva, gerando OMC para gerar atração de contraparte para execução de ofertas, de outras ofertas dos acusados. E, por fim, o cancelamento nas práticas de spoofing. Após a realização dos negócios, as ofertas artificiais são canceladas nas OMCs, o saldo remanescente da oferta expressiva era executado por ofertas de outros investidores. Para que seja configurada a aludida prática vedada, e eu entendo que esses casos aqui são casos em que são facilmente comprovados os ilícitos, porque isso fica tudo registrado em livro, e é só uma questão de fazer uma breve leitura dos livros de relatórios. Então, assim, eu não vejo, diferentemente de outros ilícitos, como insider, outros tipos de manipulação. Nesse caso aqui é muito flagrante, então assim, não vejo dúvida nenhuma no que diz respeito às provas e indícios. Aqui fica tudo muito registrado, muito bem registrado. Né? Para que seja configurada a medida prática vedada, deve-se analisar se o conjunto de provas e indícios juntados aos autos evidenciam a cronologia da criação de falsa liquidez descrita acima,
de modo a restarem preenchidos os elementos normativos do ilícito em questão, quais sejam: 1. Utilização de artifício mediante cessão de ofertas artificiais no livro. 2. Promoção de cotações artificiais através de criação de camadas artificiais que exercem pressão comprador-vendedor. E 3. Indução de terceiros a negociar os ativos cujas cotações foram afetadas com base em ordens artificiais colocadas no livro de oferta. E 4. Conduta dolosa de causar a simulação de pressão compradora ou vendedora em ativos para viabilizar o negócio pretendido com um preço distinto daquele originalmente existente no mercado. No presente faz, a autoria da alegada infração é incontroversa, eis que não foi objeto de impugnação pelo acusado, e a comprovação da maternidade do ilícito passa pela demonstração de que as estratégias descritas pela acusação, OMC Spoofing, configuram manipulação de preços, conforme descrito na linha B do item 2 da Instrução CVM 0879, e que a manipulação de preços de fato ocorreu, isso é, se restou comprovado que as estratégias nos contornos descritos pela SMI preencheram os requisitos para a configuração do tipo no caso concreto. De modo objetivo, antecipo minha posição no sentido de que assiste razão à SMI com relação à imputação de manipulação de preços por meio da utilização de ofertas artificiais de negociação formulada. A acusação reuniu fato conjunto probatório que confirma o acerto contra tal capitulação. Em sua defesa, Carlos Osal sustentou que não seria possível a acusação, abre aspas, conhecendo o que se passa na cabeça do acusado, fecha aspas, e que suas ofertas foram, abre aspas, inseridas no sistema para que todos possam fechar as suas operações contra elas. De modo que não teria se utilizado nenhum artifício. No entanto, o acusado não logrou êxito de desconstruir a tese acusatória. Com efeito, a inserção concomitante de ordens de compra e de venda de um mesmo ativo por um investidor ou cancelamento de ordens após a realização de um negócio não configuram por si só a prática de manipulação de preços. Pelas provas acostadas aos autos, verifica-se que Carlos Osal inseriu de forma reiterada e sistemática dezenas de ofertas de compra ou venda em pouquíssimos segundos. Isso tudo registrado aqui, como eu vou mencionar nas tabelas que foram reproduzidas. Mesmo sem ter ofertas cobertas de venda ou compra por outros participantes. E assim, no caso do período em que adotada a estratégia de homicídio intencionais, as ofertas artificiais agrediam parcialmente o saldo da oferta expressiva registrada anteriormente por ele. E 2, no período referente... Vou uma página aqui sem ler. Deixa eu ver onde está aqui. Mais aqui embaixo. E 2, no período referente à prática de spoofing, as ofertas manipuladoras eram sistematicamente canceladas logo após a realização dos negócios, o que indica sua intenção de criar situação artificial no livro de ofertas e executar negócio do outro lado do livro, em preço distinto do qual o mercado estava negociando inicialmente os ativos. De um modo a exemplificar a estratégia de spoofing praticada pelo acusado, destaco abaixo as tabelas representativas do livro de ofertas da Gol L4, referente ao pregão 19 de 10 de 2016, extraídos do termo de acusação. Livro de ofertas da Gol, 19 de 10 de 2016, às 10h22 minutos, 10 segundos, 231 milissegundos, com destaque para a oferta de compra inserida por causa. Da tabela 1 acima, eu estou aqui interpretando a tabela, que eu incluí no voto, a tabela 1 acima demonstra que Carlos Osal registrou a oferta de compra no total de 50 mil ações da Gol L4, ao preço de 7,39, às 10 horas, 22 minutos, 19 segundos e 23 microsegundos. Essa oferta foi registrada no melhor nível de preço, porém, considerando a ordem cronológica de seu registro, de acordo com os critérios da BMR Bovespa, ficou a 6.400 ações da prioridade de execução. Passados 6 segundos, às 10, 22, 25 e 77 milissegundos, e 10 horas, 22 minutos, 25 segundos e 650 milissegundos, verificando sua oferta de compra permanecer na mesma ordem cronológica do seu registro. Carlos registrou 2 ofertas de venda no total de 100 mil ações ao preço de 7,40, ou seja, no melhor nível de preço. Reproduzir de novo aqui a tabela. A pressão vendedora do acusado, exercida por meio de registro das ofertas de venda no total de 100 mil ações da Gol L4, fez com que outro participante registrasse oferta de venda com melhor preço, favorecendo a execução da oferta de compra de 50 mil ações de Carlos Osal. A tabela 3, que eu incluí aqui, por sua vez, demonstra que passados 3 segundos das ofertas de venda do total de 100 mil ações
terem sido registradas, a oferta de compra de Carlos Oswaldo de 50 mil ações foi executada. Negócios números 1610 e 1620, integralmente contra o mercado, participante 8, conforme destacado em cinza. Após a realização dos negócios de compra mencionados na tabela 3, o acusado realizou mais 2 negócios de compra, no total de 4 mil ações, contra participantes 8, negócios 1650, 1660, e 3 segundos depois, às 10h22 minutos 33,019, 10h22 minutos 33,222, cancelou as ofertas de venda que exerciam pressão vendedora no livro de ofertas da Gol L4, no total de 100 mil ações. Então, está aqui a tabela exatamente com os tempos e as operações que eu assinalei acima, que eu reproduzi acima. A prática de spoof demonstrada nas tabelas acima gerou para Carlos Oswaldo benefício financeiro de R$ 1.000, resultado obtido pela multiplicação de quantidade de ações negociadas, pela diferença de spread identificada antes da oferta expressiva da cliente ser agredida por ofertas de mercado. Benefício financeiro, quantidade de ofertas versus diferença de spread. Benefício financeiro igual a 50 mil vezes 7,41 menos 7,39. Benefício financeiro R$ 1.000. Nesse sentido, isso foi uma das operações, né? Nesse sentido, conforme comprovado no exemplo, só um exemplo, descrito nas estratégias criminais no anexo 1, entendo que a acusação logrou êxito em demonstrar que a estratégia implementada pelo acusado utilizava a inserção de ofertas de negociação sem intenção de executá-las, mas sim com a finalidade de ter oferta atendida do outro lado do livro de negociação, o que evidencia o dolo de sua conduta. De igual modo, entendo que a acusação logrou êxito em demonstrar a configuração de manipulação de preços pelo acusado nas operações de homicídio intencionais. Conforme trazido no termo de acusação, destaco abaixo da tabela representativa do livro de ofertas LET 6, referente ao pregão de 25 de 2016, extraídas do termo de acusação. Estou reproduzindo aqui a tabela 5, o livro de ofertas. Como se vê, Carlos Oswaldo inseriu ofertas de compra de 100 ações que agrediu sua oferta de venda, atraindo terceiros para negociar contra o restante de sua oferta de venda, que permaneceu com prioridade de execução no saldo de 4.900 ações no preço intencionalmente pretendido pelo acusado. As operações criminais no anexo 2 evidenciam o caráter sistemático e reiterado da conduta dolosa do acusado, que fica tudo registrado em livro, né? Quanto à inputa, é só uma questão da própria B3 que lê o livro, interpreta o livro, e a gente tem um registro completo de cada uma das operações no livro. Quanto à impugnação em relação ao valor do benefício econômico oferido com as operações de análise, entendo que o acusado não se desincumbiu de seu ônus de evidenciar erro dos cálculos da SMI, tendo se limitado a sustentar de modo genérico que os valores trazidos no termo de acusação estariam, abre aspas, divorciados da realidade fática e jurídica, fecha aspas. Aliás, o acusado sequer indicou qual valor entende que seria correto. A esse respeito, destaco minha concordância com a forma utilizada pela SMI para calcular o benefício oferido pelo acusado, a qual seguiu o entendimento dessa autarquia. Pelos motivos assim expostos, entendo ter registrado configurada no presente página a prática de manipulação de preço por parte do acusado a implementar as estratégias de homicídio intencionais e spoofing, tendo em vista que a inserção de ordens de um lado de livro e a posterior execução do negócio do outro lado, e, no caso das spoofs, seguidas pelo cancelamento das demais ofertas em um curto espaço de tempo, de forma reiterada e sistemática, criaram as condições para que todos os elementos do tipo estejam presentes. Conclusão da dosimetria. Por todo exposto, concluo que o acusado deve ser responsabilizado por infração ao item 1, concomitado com o item 2 da linha B da Instrução CVM 0879, em razão da prática de manipulação de preços envolvendo diversos ativos. Para fins de dosimetria, observo que os fatos são anteriores à entrada em vigor das alterações da 63876, trazidos pela 13.506 de 13 de 11 de 2017, de modo que considero que tange a aplicação de penalidade pela CVM no âmbito do processo administrativo dos sancionadores, para fins de aplicação da pena municipais, a redação anterior da 63876. A lei mencionada na 63876, com redação anterior à trazida pela 13.506, já previa que a penalidade de multa não pode exceder 3 vezes o montante de vantagem econômica obtida em decorrência do ilícito. Há nos autos elementos que evidenciam que o acusado oferiu benefício econômico no montante de 208.749 por meio de 1.089 estratégias de spoofing e 83.961 através de 820 homicídios intencionais, totalizando equivalente a
R$ 292.710 no somatório de valores históricos. Assim, propõe a aplicação de multa equivalente a 2 vezes o valor da vantagem econômica obtida, atualizada pelo PCA desde a data da última operação irregular em cada um dos períodos elencados pela acusação até agosto de 2023, referente ao último índice disponibilizado pelo Bacen conforme anexo a esse voto. É o último que foi disponibilizado. Seguindo os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, em linha com o precedente colegiado assinado no presente caso, voto pela condenação do acusado à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 823.189,44 pelo descumprimento ao item 1, concominado com o item 2b da Instrução CVM 0879. Como os fatos analisados nesse processo apresentam indícios de crime de ação penal pública, propõe ainda a comunicação do resultado desse julgamento ao Ministério Público Federal do Estado de São Paulo, em complemento aos ofícios 194/2019, CVMS-GE, e 236/2019, CVMS-GE, nos termos do artigo 9 da Lei Complementar 105/2001 e do artigo 12 da Lei número 63/576. É como pode, senhor presidente. Obrigado. Passo então ao diretor João Cioli, perguntando como o diretor potencial. Senhor presidente, eu acompanho na íntegra o voto do senhor diretor relator. Obrigado. Bom, eu igualmente acompanho na íntegra o voto do relator. Então, temos uma decisão por unanimidade. E deixando aqui claro que, enfim, o acusado terá a possibilidade de interpor recurso voluntário no prazo legal ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Agradeço aqui a oportunidade e declaro encerrada essa sessão. Obrigado a todos.